Agora a gente vai falar do único bioma exclusivamente brasileiro, a gente vai falar da Caatinga. A Caatinga, ela ocupa um pouco mais de 800.000 quilômetros quadrados do território nacional, ocupa aí 10,5 a 11% do território, e ela abriga cerca de 27 milhões de habitantes. Uma das principais atividades desempenhadas por essa população é a atividade agrícola. Então, como você está falando de um ambiente semiárido, essa atividade agrícola, por muitas décadas, foi muito incipiente. Então, a gente fala de uma população historicamente empobrecida. Mas esse cenário mudou nos últimos anos, principalmente nas últimas 2 décadas, com o avanço da mecanização no campo e a melhoria das técnicas e tecnologias de uso da água. Isso permitiu um ganho de produtividade muito grande, principalmente devido ao acesso a tecnologias de convívio com a seca, como cisternas, e acesso também a condições facilitadas para dispositivos de irrigação, como bombas, tanto para captação superficial como para captação subterrânea, que levaram a essa população mais empobrecida incrementos no potencial de produção agrícola. Como eu falei, é o único bioma exclusivamente brasileiro, mas ele tem um paralelo em outros biomas fora do país, que são as estepes secas e as florestas de espinhos. O clima da Caatinga, como eu falei agora há pouco, é um clima semiárido, ou seja, ele não é um clima árido, ele não é um clima desértico. Muitas pessoas olharam por muito tempo para a Caatinga como um ambiente estéril, devido à baixa pluviosidade, ao ambiente hostil para o ser humano, né, devido a alto nível de insolação, ao calor, à má distribuição das chuvas. Mas a Caatinga, ela é um ambiente muito rico. É um ambiente que ele é rico em água, só que a distribuição dessa água, ela é irregular, tanto no tempo como no espaço. Você tem regiões onde vai chover menos de 500 milímetros por ano. Você tem regiões que vai chover mais de 1.000 milímetros por ano, e mal distribuído ao longo do tempo. Então esse clima semiárido, ou seja, ele é um clima que não chega a ser desértico, mas que tem uma baixa disponibilidade hídrica, ele é um clima de difícil colonização, principalmente pelo quê? Porque essa variação de precipitação ao longo do território também se distribui em termos de variação ao longo do tempo, na escala temporal. Você tem um ambiente que tem secas aí que vão durar de 7 a 9 meses. E há períodos registrados de anos inteiros sem pluviosidade ou com pluviosidade praticamente nula. Então isso gera um déficit hídrico, ou seja, o que se perde de água nesse bioma é maior do que o que chove nesse bioma durante anos consecutivos. Inclusive, há o registro de uma grande seca histórica que ocorreu entre 1877 e 79, que matou algo em torno de 400 a 500 mil pessoas. É a maior calamidade pública registrada em termos de eventos de seca para o país. Então, você tem uma região sujeita a eventos climáticos muito extremos e que tem uma tendência de agravamento com o processo de mudanças climáticas. Uma coisa que chama a atenção no Nordeste, na região semiárida, é que pela primeira vez nos últimos anos registrou-se o surgimento de pequenos núcleos de aridez, ou seja, de clima desértico, ali na região de Juazeiro, mais ou menos, onde você tem um aumento da preocupação com o processo de desertificação do território. E aí, é importante a gente pensar esses aspectos climáticos, porque se você pensa uma vegetação e uma fauna que tem que lidar anualmente com esse tipo de seca aqui prolongada, que eventualmente lida com processos de seca ainda mais longos, né, mais prolongados, você vai falar também em adaptações dessa fauna e dessa flora a esse tipo de ambiente. O que é que acontece em decorrência disso? Você tem espécies endêmicas altamente adaptadas, ou seja, espécies que só vão ocorrer ali. Por mais que você tenha um clima hostil, você vai ter uma fauna e uma flora rica em diversidade e endemismos, exatamente pelo exercício da pressão ecológica que ela sofre ali para se adaptar a esse tipo de ambiente. Então, o clima no semiárido atua como um forte processo de seleção natural, um forte fator de seleção natural. Com relação ao solo da Caatinga, aí é outro processo de seleção natural, porque é um solo, generalizou-se, né, a Caatinga como um solo raso, extremamente pedregoso e muito pobre. Isso não se aplica a todo o território. Como vocês podem ver aqui no mapa de solos para a região, você tem uma diversidade de solos muito grande. O bioma, como eu falei nos conceitos de bioma, é um agregado de ecossistemas, é um território mais extenso. Então não dá para você simplesmente generalizar e achar que vai ser tudo daquele jeito.
Generaliza-se na literatura a caatinga como solos rasos, pouco profundos, geralmente pedregosos. Por quê? Porque fala-se principalmente daquelas formações hiperxerófitas, né, mais adaptadas à seca, que crescem nas regiões de lajedos, né. Você tem uma região que tem muito pouca chuva, então você tem baixo intemperismo, baixo processo erosivo em decorrência da água. O que é que acontece em função disso? Você tem pouca quebra do material rochoso que está ali superficial. Então, quando quebra, ele vai formando, como é que eu posso dizer? Cascalhos, né, formações de cascalhos, de matacões, e formam-se aqueles grandes lajedos, e a vegetação consegue crescer em cima desses lajedos. Quando está no subsolo, né, essa porção não fracionada, essa porção rochosa vai estar muito superficial, porque como tem pouca infiltração, porque chove pouco, também degrada pouco essas formações. Isso é uma generalização. Por quê? Porque quando você vai para a região do Vale do São Francisco, por exemplo, é uma dinâmica totalmente diferente. Você tem muita deposição de sedimento, você tem um solo argiloso, você tem um solo rico, você tem, por exemplo, no Vale do São Francisco, uma forte prática da fruticultura irrigada, inclusive com plantação de uvas de qualidade. A gente está falando de plantio de uva no semiárido, então a gente não pode estar falando de um solo pobre, a gente está falando de um solo rico, de um solo fértil e de um solo que, uma vez irrigado, tem alta produtividade, mas que tem um custo ambiental também essa irrigação, que se o manejo for inadequado, favorece novamente o surgimento de núcleos de desertificação, porque você já tem um ambiente favorável e aí você cria condições de solo empobrecido que vão também contribuir com esse processo de desertificação. Você tem regiões com solos mais arenosos, de fertilidade baixa também. Então, você tem uma diversidade de solos muito grandes, mas generaliza-se na literatura, como eu falei, é o que mais se fala a respeito, solos rasos, geralmente pedregosos. Mas não vamos esquecer aqui que merece uma posição de destaque os solos férteis do Vale do São Francisco. Em termos de biodiversidade, como eu falei agora há pouco, agora vamos falar em detalhe. Você tem uma vegetação hiperxerófita. O que é uma vegetação hiperxerófita? Altamente adaptada a condições secas do meio ambiente. Você tem uma vegetação adaptada a prender água, a armazenar água, a transpirar pó. Mesmo assim, a evapotranspiração, muitas vezes, das plantas excede os índices de precipitação, gerando o déficit hídrico do qual eu falei agora há pouco. Mas essa vegetação, ela é toda preparada para reter água. Como? Ela tem, por exemplo, folhas adaptadas em espinhos. Você tem plantas onde as folhas elas foram modificadas em espinhos, mais particularmente as cactáceas. E isso é uma adaptação para quê? Vamos lá. Vamos lá, vamos fazer uma comparação com o ser humano. Eu tô com a minha mão exposta ao sol, a minha mão vai começar a suar. Se eu tô com o meu corpo inteiro exposto ao sol, o meu corpo inteiro vai suar. É o mesmo princípio para a planta. Como é que ela tenta reduzir a perda de água? Ela reduz a área de exposição dela. O principal dispositivo de evapotranspiração, né, de perda de água para o ambiente é a folha. Então ela transforma a folha em um espinho, então ela reduz a área. Ao invés de você ter uma folha tipo de uma bananeira tomando sol o dia todo, você vai ter uma superfície mínima ali para tomar sol, o que diminui a sua perda de água. Outras plantas, por exemplo, vão se adaptar com a deposição de cera, de forma a reduzir a perda de água. Ela impermeabiliza um pouco a folha para tentar reduzir a perda. Você vai ter algumas adaptações nesse sentido. Outra coisa que você vai ter são formações de troncos ou raízes com capacidade de armazenamento de água. Então você vai ter aqui, como eu falei, né, espinhos, raízes tuberosas, e você vai ter muitas plantas também com acúlios, que são outras adaptações que a gente tem que pensar também em um outro aspecto, o aspecto da fauna. Se eu não tenho água disponível no ambiente, a fauna vai procurar onde? Na planta. Ele vai buscar a água através do consumo do alimento rico em água. Então, qual é a adaptação da planta para sobreviver? Espinhos e acúlios para ter uma defesa física contra esses indivíduos que vão tentar predar ela ali. Você vai ter também uma vegetação caducifólia. Cheguei no extremo da seca, minhas adaptações não estão dando mais conta, eu jogo todas as minhas folhas para baixo e entro num processo meio que de dormência ali. Então, uma das razões para se chamar de caatinga, o nome vem de mata branca. Quando chega a época da seca, ela perde toda a folhagem e fica aquele ambiente branco, acinzentado, assim, você não vê um verde. Tudo isso como forma de reduzir ao máximo o estresse hídrico da vegetação e permitir sua sobrevivência para o próximo ciclo de chuva. Aqui, como eu falei, um exemplo de adaptação, você tem aqui o caule da barriguda, que faz a reserva de água, nessa parte gordinha da barriguda aí.
reserva de água para passar o período de seca, e as raízes do umbuzeiro que formam batatas riquíssimas em água. O que é que acontece com o umbuzeiro? Estava sendo explorado a tal ponto que em algumas regiões estava sendo erradicado. Por quê? Você tem um umbuzeiro, aí o pessoal pegava e extraía a batata para fazer farinha, para fazer doce. Eles exploram a batata do umbuzeiro como recurso natural, só que de uma forma que o umbuzeiro, quando chegava à seca, sem suas reservas de água, morria. Então você teve, inclusive, em algumas regiões, a perda de indivíduos muito grande, chegando em alguns pontos a sumir o umbuzeiro, mas não comprometeu a espécie como um todo, pelo contrário, até porque ela é cultivada também, né, como frutífera. Mas essa adaptação dela aqui é muito importante para que a árvore consiga sobreviver. O nível de armazenamento de água dela aqui é altíssimo. E aí você vai ter uma biodiversidade muito alta, ao contrário do que se falava, se você pegar artigos mais antigos: "Ah, a Caatinga é um ambiente pobre em biodiversidade, não sei o quê", pelo contrário, rica em biodiversidade, só que uma fauna altamente adaptada. Por exemplo, você tem anfíbios aqui na Caatinga que são altamente adaptados a ciclo de reprodução muito curto, porque, por exemplo, você tem um ambiente seco, o anfíbio ele precisa pelo menos de uma fase aquática. Choveu, formou as lagoas, lagoas de cunho temporário, efêmero, os anfíbios colonizam, reproduzem rápido, tem o desenvolvimento deles e eles já chegam na sua fase adulta em um tempo curto, para poder aproveitar ao máximo esse período que é incerto de disponibilidade de água. E a fauna, obviamente, teve também que desenvolver suas adaptações. Então, mecanismos como hibernação, você tem indivíduos que se enterram na lama, que seca, que quando chove eles voltam, né, a período de atividade. Você tem a questão da migração, muitas aves, por exemplo, elas migram para ambientes menos secos. E você tem a questão dos hábitos noturnos. Mesmo no período chuvoso, a Caatinga é um ambiente com alta incidência de radiação solar, tanto é que é uma região que tem muitos projetos de implantação de parques solares. Qual a opção da fauna com relação a isso? Vou me intocar, você tem vários animais que vivem em tocas, né, para se proteger do sol, e durante a noite vou sair para fazer o meu forrageamento, a minha caça. Então, o desenvolvimento de hábitos noturnos é uma forma também de adaptação a esse clima hostil. E quais são as principais ameaças à caatinga? Desmatamento, caça, o processo de desertificação que vem se agravando com as mudanças climáticas, projetos de energia renováveis. E aqui eu vou colocar um parênteses, não é a maior ameaça, mas é uma ameaça crescente. De acordo com relatórios do MAP Biomas, que é um projeto de monitoramento a nível nacional, a Caatinga já perdeu mais de 4.000 hectares para projetos de energia renováveis, para implantação de parques solares. Então, você tem um bioma que tem várias áreas subaproveitadas, várias áreas já antropizadas, mas que os projetos de energia renováveis vêm buscando áreas ainda de vegetação nativa para sua implantação. Ou seja, é uma energia verde, mas que tem uma pegada ecológica. Não deixa de ter uma pegada ali, né, do ser humano em termos de antropização, em termos de impacto ambiental. E estima-se que perdeu cerca de 40% de sua cobertura original. Há estudiosos que falam também que mesmo os remanescentes de caatinga, em sua maioria, eles não são primários, eles não estão intactos. Por quê? Porque você teve muito uso dessas áreas para pastoreio, você tinha a questão da criação do gado na solta. Então, mesmo regiões que não foram desmatadas, suprimidas, elas sofreram o impacto da ação humana. E em termos de estado de conservação, a gente tem 9,15% do bioma protegido por unidades de conservação, sendo 258 unidades, 74 de proteção integral e 184 de uso sustentável, ou seja, a maior parte, como sempre, de unidades de uso sustentável, que permitem o uso desde que dentro de um determinado nível de sustentabilidade das práticas produtivas. Era isso que eu tinha para falar com você sobre a Caatinga, apresentar um panorama geral. Quando você está estudando para um concurso, para uma prova, a gente não tem como aprofundar a nível, né, de minúcias. Por quê? Porque geralmente a abordagem é uma abordagem mais contextualizada, né. Eles não pedem, geralmente, questões muito específicas. Vocês exigiriam um curso de formação específico no bioma. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham gostado do conteúdo. Se houver dúvidas, como sempre, deixa nos comentários para que eu possa responder a vocês. Através disso eu posso responder a vocês melhor, atender melhor às necessidades de informações que vocês estão precisando e vocês me ajudam com o engajamento. Espero que vocês tenham gostado novamente.
e espero vê-los em breve. Até a próxima aula.